Fala, meus queridos, beleza? Tudo tranquilo? Guilherme aqui. Vamos lá então começar a nossa resolução da quinta lista aí, da nossa revisão de pré-cálculo, né? Falando da álgebra. Nessa lista a gente falou sobre equações, reforçando aí para vocês que é o assunto mais importante de tudo que a gente viu até agora, porque simplesmente a gente vai aplicar todas as propriedades que a gente viu. E principalmente, pessoal, porque esse assunto está diretamente ligado com o estudo de funções, né? E as funções são exatamente o ponto central do cálculo para a gente. Quem domina funções, quem entende funções, naturalmente vai entender cálculo. E para a gente começar a entender funções, a gente tem que começar a falar de equações, beleza? Então, pessoal, antes da gente começar a falar das nossas questões, já peço aí para você se inscrever no canal, deixa o curtir aí no vídeo, espalhe para a galera que você sabe que também está precisando de ver esse conteúdo, né? Tudo aí que você pode fazer para dar aquela força para o nosso trabalho. Então, na questão número 1, eu pedi para que vocês encontrassem as raízes das equações. Aí são diversas alternativas aí com múltiplas situações para a gente aplicar tudo ali que eu deixei para vocês na parte teórica. Na letra A, então, a gente vai ter equações aqui lineares, tá? Então, olha só, pessoal, a equação eu falei que é uma igualdade entre duas afirmações matemáticas. Aí é o seguinte, toda vez então que eu tenho essa igualdade e eu tenho algo do lado esquerdo ou do lado direito ou dos dois lados em forma fracionária, eu tenho que tirar o mínimo de todo mundo. Só que quando eu tiro o mínimo de todo mundo nessa situação, vamos ver como é que fica. Então, por exemplo, aqui, quem que é o mínimo entre 2 e 4? O mínimo é 4. Então, vamos lá. 4 dividido por 1, que seria o denominador aqui, 1 vezes 2x, 8x. 4 dividido por 2, 2 vezes menos x, menos 2x. 4 dividido por 4, 1 vezes x mais 1, x mais 1. Agora aqui do outro lado fica 4 dividido por 1, 4 vezes 6, 24x. Agora aqui vem o pulo do gato, pessoal. Se eu estou tirando o mínimo, eu estou falando que tem o mesmo denominador dos dois lados da igualdade. Esse cara, a partir de agora, pode sumir. O meu MMC, ele some. Então, como fica aqui agora? 8x menos 2x, 6x. Mais x, 7x. Então, ficou 7x mais 1 é igual a 24x. Aí, perceba que uma das propriedades que eu falei para vocês resolverem equações lineares seria eu adicionar menos 7x aqui e menos 7x aqui. Só que isso, na prática, é o equivalente de eu falar o seguinte, eu passo 7x para o outro lado, tá? Igualdade, subtraindo. Então, como ficaria essa conta? 24x menos 7x fica 17x. O que sobrou do outro lado da igualdade? Sobrou 1. Aí já quero te chamar a atenção que isso parece bobinho, mas muita gente tem essa dúvida. Eu posso manipular o 24 menos o 7x aqui, estava do lado direito da igualdade, agora eu coloquei do lado esquerdo. Não faz diferença, né, pessoal? Se é uma igualdade, não importa de qual lado que as coisas estão, né? Agora, obviamente, se o 17x está de um lado, 1 tem que estar do outro. Então, aqui fica 17x é igual a 1. Então, agora eu passo o 17 dividindo, que novamente seria o mesmo que eu multiplicar dos dois lados por 1 dividido por 17. Então, eu passo o 17 dividindo. Meu x, então, ele é 1 sobre 17. Tá aqui, então, a nossa resposta. Na letra B, é a mesma ideia. Só que perceba o seguinte. Para eu tirar o mínimo aqui entre esses denominadores, eu tenho que lembrar que esse cara aqui, que é o x ao quadrado mais 1, ele fatora como x mais 1, x menos 1. Então perceba que o denominador dessa galera toda tem que ser exatamente esse cara. X mais 1, x menos 1. Né? Ele contém todos os outros termos que estão aqui no denominador. Então esse cara aqui é o meu mínimo, meu MMC, e vai sumir depois que a gente fizer essa conta. Então x mais 1, x menos 1, dividido por x menos 1, sobra x mais 1. Então aqui é 4 que multiplica x mais 1. X mais 1, x menos 1, dividido por x mais 1, sobra x menos 1. Então aqui ficou 2 que multiplica x menos 1. E x mais 1 vezes x menos 1, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1, dividido por ele mesmo, fica 1. 1 vezes 35, 35. Esse cara aqui, ele vai rachar fora. Agora que eu já sei que depois que eu tiro o mínimo, ele vai embora, todas as vezes que a gente vai lidando com equações, a gente vai ter esse mesmo procedimento. Então, o que sobrou aqui para mim? Propriedade distributiva, tá lembrado? Chuveirinho. Então, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2 é igual a 35. Propriedade agora associativa. Vou juntar aqueles termos de mesma ordem. Ou seja, 4x mais 2x, 6x. 4 menos 2, 2. Passo para o lado de lá, 35 menos 2, 33. Então, quem que vai ser o meu x? X, ele é 33 sobre 6. Isso pode ser simplificado por 3. Então, fica 11 dividido por 2. Então, perceba aí que nessas duas questões, só tratando de equações lineares, como que a gente pôde rememorar ali várias das propriedades que a gente já estudou. Na letra C agora, pessoal, a gente vai estar falando de equações quadráticas. E ali a gente viu que tem N formas da gente resolvê-las, dependendo da forma com que ela se apresente. Perceba que essa primeira equação aqui, ela é do tipo que a gente já conhece, que é x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente sabe que a gente pode fatorar essa equação de forma x mais r, x mais s, tal que o r mais s é igual àquele coeficiente b e o r vezes s é igual àquele coeficiente c. Ou seja, as raízes vão ter que ser dois números que a soma deles vai dar aqui 8 e que
o produto deles vai dar 12. Aí ficou fácil, né, pessoal? A soma é 8 e o produto é 12. Quem tem que ser esses caras? Tem que ser 2 e 6. Então aqui fica x mais 2, x mais 6 igual a 0. Agora, então, o que está acontecendo? A minha equação está fatorada, beleza? Então, se eu tenho esses dois fatores que são igual a 0, isso só será verdade se x mais 2 for igual a 0 ou x mais 6 for igual a 0. Se x mais 2 é igual a 0, passo o 2 para o outro lado, x é igual a menos 2. Se x mais 6 é igual a 0, x é igual a menos 6. Então aqui estão as raízes da minha equação. X é igual a menos 2 e x é igual a menos 6. Então se a gente encontra uma equação do tipo x² mais bx mais c, ou seja, o coeficiente aqui do x² é 1, você, a primeira coisa que tem que tentar fazer, lembra que eu já falei isso, né? A primeira coisa é tentar ver se você consegue fatorar por soma e produto. Na letra D, a gente tem outro tipo que as equações quadráticas podem se apresentar para a gente. Então, a gente tem 2x menos 5² igual a 81. Então, perceba que eu posso tirar a raiz desse cara. Ou seja, eu posso falar o seguinte, que 2x menos 5 é igual a raiz de 81. Novamente, isso é equivalente a eu estar fazendo a seguinte operação, a elevar aqui a meio dos dois lados. Então, 2x menos 5 é igual a raiz de 81. A raiz de 81, então, vai ser quem? Mais ou menos 9. Por quê? Tanto 9² quanto menos 9² dão 81. Então, como que fica isso daqui? Eu posso ter 2x menos 5 igual a menos 9, 2x menos 5 igual a 9. Então, vamos acelerar isso daqui que para a gente ficar craque, que isso a gente vai ter que fazer todo o tempo. Menos 5 passa para o lado direito, passa positivo. Menos 9 mais 5, menos 4, dividido por 2, menos 2. Nesse caso, x é igual a menos 2. Menos 5 passa para lá, positivo. 9 mais 5, 14, dividido por 2, 7. Então, as minhas raízes vão ser x é igual a menos 2 e x é igual a 7. Beleza? Letra E, pessoal, é um tipo de equação de segundo grau que a gente vai aplicar completar quadrados. A gente poderia fazer de transformas? Poderia. Mas vamos testando ali diversas maneiras de você resolver uma equação de segundo grau para, dependendo da situação, você aplicar ali a que você achar mais tranquilo. Então, como que a gente completa o quadrado nessa situação aqui? Lembra, então, o seguinte. Para eu completar o quadrado, eu vou ter que passar o menos 3/4 de x aqui para o lado esquerdo. Sobrou do outro lado menos 1/8 de x. Então, perceba que para eu completar quadrado de uma equação que está assim, x² mais bx, eu tenho que somar um termo aqui que vai ser b sobre 2 ao quadrado. E isso então vira x mais b sobre 2 ao quadrado. Então, quem que eu vou ter que adicionar aqui dos dois lados? Fica x² menos 3/4 de x, é que menos 1/8. Então, perceba que o meu b aqui ele é menos 3/4. Menos 3/4 dividido por 2 fica menos 3/8. Então, aqui tem que ficar menos 3/8 elevado ao quadrado. Só que lembra, para você manter a igualdade, a mesma coisa que você faz do lado esquerdo tem que fazer do lado direito. Então, aqui eu também estou somando com menos 3/8 ao quadrado. Então, pessoal, perceba que agora, do lado esquerdo, a gente chegou num cara desse formato aqui. Ou seja, vai ser x menos 3/8 ao quadrado. E ali do nosso lado direito, como é que fica? Fica menos 1/8. Esse cara aqui é elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Menos 3, né? Mas dá na mesma. 8 ao quadrado é 64. Se eu tiro o mínimo aqui somente do lado direito, fica 64 dividido por 8. 8 vezes menos 1, menos 8. Então aqui fica menos 8 mais 9. Então fica x menos 3/8 ao quadrado igual a menos 8 mais 9, 1 sobre 64. Então perceba que isso cai numa situação parecida aqui, ó, com a letra E. Agora eu posso vir aqui então e tirar a raiz do lado direito. Então aqui fica x menos 3/8 igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 64, 1/8. Aí a mesma coisa, x menos 3/8 é igual a menos 1/8 ou x menos 3/8 é igual a mais 1/8. Nesse caso, como é que fica? 3/8 passa para o outro lado positivo, então fica 3/8 menos 1/8, 2/8, que é a mesma coisa que 1/4. Então aqui ficaria x igual a 1/4. Na outra situação, menos 3/8 passa para o outro lado positivo, fica 3 mais 1, 4/8. 4/8 simplificando é meio. Então as minhas raízes são x é igual a 1/4 e x é igual a meio. Na letra F, pessoal, a gente tem uma nova equação que a gente poderia pensar que ela é daquele tipo, x² mais bx mais c. Se você quisesse resolver daquela forma, não tem problema. Só que agora perceba o seguinte, você tem que achar dois números, que vão ser as raízes, cuja soma é menos 13 e cujo produto é 42. Não é tão simples assim de você pensar nesses números. Então, quando você pega uma situação como essa, que não é tão assim direto você simplificar
daquele outro formato, né? X mais R, X mais S. Essa é a hora então que a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula geral ali que sempre vai funcionar. Então, como que fica as raízes a partir da fórmula de Bhaskara? Então, minha raiz tem que ser X, que é menos B, ou seja, menos 13, mais ou menos raiz de delta. Quem que é o delta? Estão lembrados? É B ao quadrado, ou seja, menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes A, o meu A que é o coeficiente do x ao quadrado, que é 1, vezes o C, que é o 42. Isso tudo sobre 2A. Nesse caso é 2 vezes 1, 2. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vamos simplificar um pouco a nossa conta. X é igual a menos 13, mais ou menos raiz de, vamos lá, 13 ao quadrado, 169. Alguns números ali que são bons você saber de cabeça. Então, 13 ao quadrado, 169, 169. Menos 4 vezes 1 vezes 42. 4 vezes 42 a gente poderia fazer. Vamos fazer uma colinha aqui. Não sei quanto que é 4 vezes 42. Eu sei que 42 é 40 mais 2. Aí você aplica a distributiva. 4 vezes 40, 160. 4 vezes 2. Então 4 vezes 42, 168. Então aqui ficou 169 menos 168. Então isso aqui é a raiz de 1. Tudo isso sobre 2. Aí a gente cai naquela situação. O meu x então é 13 mais ou menos 1 sobre 2. Então ele pode ser 13 menos 1 sobre 2. Ou 13 mais 1 sobre 2. Nesse caso, 13 menos 1, 12 dividido por 2, x é igual a 6. Nesse outro caso, 13 mais 1, 14, dividido por 2, x é igual a 7. Então, as minhas raízes são 6 e 7. Letra G, pessoal, vamos lá. Letra G, a gente tem a equação 9x ao quadrado mais 12x mais 4 igual a 0. Perceba que aqui, gente, cara, então você tem um coeficiente diferente de 1 acompanhando x ao quadrado. Então, eu não posso fatorar daquela forma x mais r, x mais s. Como é que eu faço, então? Sempre, então, a boa e velha fórmula de Bhaskara. Então, o que vai ser o meu x? X é menos b, ou seja, menos 12 mais ou menos raiz de 12 ao quadrado menos 4 vezes 9 vezes 4. Tudo isso sobre 2 vezes 9, que é o 18. Agora vamos lá. X então é menos 12, mais ou menos 12 ao quadrado, 144. Outro número aí que é bom você saber de cabeça. Menos 4 vezes 9, 36. 36 vezes 4, 144. Então perceba que o meu delta ficou 144 menos 144. Meu delta é zero. Aí a gente pode relembrar daquela discussão que eu fiz com vocês no post. Perceba que na letra F o delta deu 1 e a gente achou quais raízes? X igual a 6 e x igual a 7. Ou seja, delta positivo, delta maior que zero, você sempre vai achar duas raízes reais. Se a gente acha o delta igual a zero, que é o que está rolando aqui na letra G, quer dizer então que só tem uma raiz real. Ou então é o que a gente chama também de raiz dupla. Por quê? É como se a mesma raiz aparecesse duas vezes, né? Uma raiz repetida. Então, delta igual a zero, só uma raiz real. Que raiz que vai ser essa? Menos 12 dividido por 18. Simplifica por 6 em cima e embaixo. Isso aqui ficou, então, menos 2/3. É a nossa única raiz aí, ou raiz dupla, da nossa equação. Beleza? Na letra H, novamente, né, o coeficiente ali do x ao quadrado ele é diferente de 1, então não dá para aplicar aquela fatoraçãozinha básica. Vou aplicar quem? Fórmula de Bhaskara. Então x é menos b, então menos 2, mais ou menos a raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 7 vezes 4. Tudo isso sobre 2 vezes o a. Então, 2 vezes 7. Então, como é que fica? X é igual a menos 2. 2 mais ou menos raiz de menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 7 vezes 4. Então, aqui fica 28 vezes 4, mesma ideia. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 8, 32. Então, menos 112. Então, esse delta aqui fica menos 108. Meu delta deu negativo. E agora? Vamos relembrar. Essa é uma das outras condições ali de existência de raízes, né? Delta maior que zero, duas raízes reais. Delta igual a zero, só uma raiz real. E se delta é menor que zero, quer dizer que x não existe, né? Esse é o símbolozinho matemático para não existe. Ou seja, eu estou falando para você que não existem raízes reais. Então, uma situação desse tipo com delta negativo, tratando aqui dos números reais, a gente bateu aqui numa parede, né? Não tem raiz real nesse caso. Vai ter raízes complexas, mas esse é um outro assunto, esse é um outro conjunto numérico que tem suas regras próprias que a gente vai revisar futuramente, beleza? Então, delta menor que zero, não tem raízes reais. Letra I, vamos lá, galera. Mesma coisa, ó. Tá somando aqui frações, né? Ou seja, expressões ali racionais que tem ali polinômios no
denominador, não tem problema. Eu tiro o mínimo da mesma forma. Então, como que vai ficar esse cara? Quem que é o mínimo entre x e x menos 3? Se eu não sei o mínimo, é sempre a multiplicação dos termos. Então, x que multiplica x menos 3 dividido por x, sobra x menos 3. Então, fica 10 que multiplica x menos 3. X que multiplica x menos 3 dividido por x menos 3, sobra x. Então, aqui fica menos 12x. E aqui fica 4, então, que multiplica x menos 3 igual a zero. O que a gente já está acostumado aqui a fazer nesse tipo de situação? Cortar o denominador. Mas perceba que aqui a gente só pode cortar o denominador com duas ressalvas. O x na nossa raiz ele tem que ser diferente de 0 e o x tem que ser diferente de 3. Então, se a gente achar raiz com esses valores, a gente já sabe que vai dar algum tipo de problema. Por quê? Tanto x igual a 0 aqui não pode, porque teria 10 dividido por 0, e nos números reais não existe divisão por 0, não está definido. É a mesma coisa que com 3, né? Ficaria 3 menos 3, 0. 12 dividido por 0 também não está definido. Então lembre-se, quando você tira o MMC, usando aqui variáveis, você tem que cortar, beleza? Da mesma forma, mas respeitando aqui essas condições de existência. Sabendo disso, né? Então como é que fica esse cara aqui? 10 que multiplica x, 10x, distributivo. 10 que multiplica menos 3, menos 30. Menos 12x, mais 4x que multiplica x, 4x ao quadrado. 4x que multiplica menos 3, menos 12x. Vamos rearranjar essa galera agora, né? Associativa. Fica então 4x ao quadrado, é meu único termo quadrático aqui. 10x menos 12x menos 2x. Com menos 12x aqui, menos 14x. E de número, né, de expoente zero, que seria o caso, x elevado a zero, só tem aqui o menos 30. Caiu então aqui de volta uma equação do segundo grau. Novamente, não é da forma x ao quadrado mais bx mais c. Como que eu vou resolver esse cara? Bom e velho Bhaskara. Então, quem que vai ser meu x? X vai ser menos b, menos 14, mais ou menos raiz de menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes menos 30. Isso tudo sobre 2 vezes 4. X, então, é menos 14, 14. Esse delta aqui, pessoal, já é uma continha que está um pouco maior, tá? Não tem problema você usar a calculadora. Quando vocês estiverem no cálculo, vocês vão perceber que a calculadora vai ser uma aliada. Dificilmente vocês vão ter que ficar fazendo contas muito longas ali sem usar a calculadora, porque já não faz muito sentido. Capacidade de analisar matematicamente é diferente da capacidade de calcular em si. Então, vamos lá, 14 ao quadrado, 196. Menos com menos aqui vai ter o sinal, então, de mais. Vai estar somando esse cara com 196. Então, 196 mais 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Mas já tinha um outro zero aqui, 480. Então, ficou 480 mais 196. Esse cara é o famoso 676, 676. Tudo isso aqui dividido por 8. Aí, pessoal, é 14 mais ou menos. Raiz de 676 é 26. Isso tudo dividido por 8. Então, a gente tem duas opções. O x ele vai ser 14 mais 26, 40, dividido por 8, 5. Ou o x vai ser 14 menos 26, menos 12. Menos 12 dividido por 8 simplifica por 4, que fica menos 3 meios. Então, as minhas raízes são 5 e menos 3 meios. E, pessoal, com esses valores de raiz, a gente vê que eles aceitam aqui as condições que a gente tinha. Nenhum deles é 0, nenhum deles é 3. Então, tá tudo ok, beleza? Na letra J, né, a gente já cai aqui num outro tipo de equação e a gente vai ver também que a gente vai ter que respeitar as condições ali para ver se as raízes elas servem na equação original. Então, como que a gente resolve uma equação desse tipo? Se tem um radical, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer é eliminar esse radical. Para eliminar esse radical, eu tenho que elevar esse cara ao quadrado. Então, eu vou deixar de um lado da equação somente o radical. Então, como é que fica? Raiz de x mais 1 está de um lado da equação. Então, quer dizer que eu passei o 2x para o outro lado. Então, aqui fica 8 menos 2x. Agora sim, eu quero eliminar o radical, eleva ao quadrado os dois lados. Então, é a mesma coisa que eu elevar aqui ao quadrado. Se eu elevei aqui ao quadrado, saiu daqui o radical, então sobrou simplesmente x mais 1. E aqui, ó, eu tenho o quadrado da diferença. Então, como é que fica? O primeiro ao quadrado, 64, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro pelo segundo ficaria 16x, só que é 2 vezes 32, então menos 32x. E aqui eu fico com menos 2x ao quadrado, que é 4x ao quadrado. Vamos rearranjar esse cara para ficar tudo bonitinho. Então, novamente, não importa de qual lado da igualdade vai estar, ó. Desde que eu respeite, se eu estou trocando o cara de um lado para o outro, eu tenho que mudar o sinal dele. Então, como que fica? 4x ao quadrado menos 32x
eu estou passando o x positivo para cá, fica menos 32 com menos 1, menos 33x, e 1 eu estou passando para cá, fica 64 menos 1, 63. Isso aqui igual a zero, ou seja, cair numa equação do segundo grau. Então vamos resolver essa equação por Bhaskara. Então o meu x ele tem que ser menos 33, já vamos colocar direto. 33, mais ou menos raiz de menos 33 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 63. Aí já perceba, pessoal, que isso aqui é uma conta feíssima, né? Então, obviamente, ninguém precisa fazer isso de cabeça. Isso aqui dividido por 2a, que é 2 vezes 4, que é 8. Então, como que vai ficar esse cara? 33 mais ou menos raiz de... Então, aqui ficou raiz de 33 ao quadrado, menos 16 vezes 63, tá? Isso aqui dá 81. E aqui ficou o meu 8. Então, quem que vai ser o meu x, pessoal? O x ele é 33, mais ou menos raiz de 81, 9, isso tudo dividido por 8. Então, eu tenho x igual a 33 mais 9, 42. 42 dividido por 8, 21 quartos. 33 menos 9 fica 24. 24 por 8, 3. Então, essas são as duas raízes da minha equação quadrática. Então, perceba, são raízes dessa equação aqui. Elas vão ser raízes da minha equação original? Não sei, eu tenho que conferir. Então, agora é a hora que a gente confere as raízes. Então, para x igual a 21 quartos, a gente tem que vir e substituir esse cara na nossa equação. Então, na minha equação, eu tenho o seguinte. Eu tenho que 2x mais raiz de x mais 1 tem que ser igual a 8. Então, vamos ver se isso dá certo. Então, eu tenho que ter 2 vezes 21 quartos mais raiz de 21 quartos mais 1, isso tem que dar 8. Vamos ver se dá? Então vamos lá. 2 vezes 21 quartos. O 2 simplifica com o 4 que está no meu denominador, fica 21 meios. Mas, se eu tiro o mínimo aqui, ó, vai ser 4. 4 vezes 1, 4. Mais 21, 25. Então aqui ficou 25 quartos. Raiz de 25 quartos ficou 21 meios mais 5 meios, 26 meios. E isso dá 13. Opa, 13 é igual a 8? Não é. Então 13 ele é diferente de 8. Então x igual a 21 quartos não é raiz. Então na nossa primeira conferida a gente já viu que 21 quartos não serve para a equação original, que é o que importa. Então vamos ver agora se o x igual a 3 serve. Para o x igual a 3, eu tenho que ter então aqui 2 vezes o 3 mais a raiz do 3 mais 1. Esse cara tem que dar 8. Vamos ver. 2 vezes 3, 6. Mais raiz de 3 mais 1, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, 6 mais 8 deu 2. Então, esse cara tá ok. Então, a única raiz é x igual a 3. Então, novamente, equação que envolve radical, você tem que conferir as raízes que você achou, né, no meio do caminho para ver se elas servem na equação original, ok? Na letra K, a gente já tem um outro tipo diferente aqui de uma equação que é de quarto grau, mas ela é uma equação de quarto grau que ela tem algo a ver com uma equação quadrática. Por quê? Perceba o seguinte, eu posso escrever esse cara com 2 vezes x ao quadrado, x a quarto, mais 4x ao quadrado, mais 1 igual a 0. Então perceba que isso aqui é o mesmo formato das equações de segundo grau que a gente está estudando. Com a única diferença que quem faz parte aqui da minha variável é o próprio x ao quadrado. Então eu posso vir aqui e falar o seguinte, eu vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou falar que x ao quadrado é igual a w. Isso é algo que você vai fazer demais na sua vida, nas matérias de cálculo, né? Mudança de variável. Então, você simplesmente está associando uma variável a outra. Então, eu estou falando que x ao quadrado é igual a w, não tem problema nenhum. Se eu faço isso, como que fica a minha equação, então? Fica 2w ao quadrado mais 4w mais 1 igual a 0. Perceba, então, que agora eu voltei para uma equação de segundo grau e isso a gente já sabe resolver. Então, quem que vai ser o meu w? O meu w é a resolução dessa equação. Então, fica menos b, menos 4, mais ou menos raiz de delta. Então, vai ser raiz de 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Tudo isso por 2a. 2 vezes 2, 4. Então, o meu w ele vai ser menos 4, mais ou menos 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4 vezes 2, 8. Então, raiz de 8, e isso aqui está sobre 4. Só que 8, pessoal, é 4 vezes 2. Então, eu posso fatorar esse cara, né? Raiz de 8 é raiz de 4 vezes 2. O meu 4, então, ele sai do radical. Propriedades que a gente viu de radical lá do início. Então, aqui fica 2. Raiz de 2. Então, aqui ficou menos 4, mais ou menos 2, raiz de 2, sobre 4. Então, o meu w, ele vai ser menos 4, menos 2, raiz de 2 sobre 4. Então, eu posso simplificar esse cara aqui, né? Então, fica menos 4 dividido por 4, menos 1. E o menos 2 dividido por 4... tem que ficar um raiz de 2 aqui no meu denominador. Ou o meu w, ele pode ser também um menos 1 mais
raiz de 2 sobre 2. Não tem problema. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e fazer a substituição inversa, né? Eu tenho que jogar o w igualando aqui com o x ao quadrado. Por quê? As minhas raízes têm que ser em x e não em w. Então, ó, substituindo de volta. Então, pessoal, se eu substituo aqui, ó, w é igual a menos 1 menos raiz de 2 sobre 2, eu tenho que falar que esse cara agora, então, é igual a x ao quadrado. Aí perceba o seguinte, o meu w é negativo. Eu tenho que ter um número negativo igual a x ao quadrado? Não faz sentido, né? Todo número elevado ao quadrado é positivo. Ou seja, se esse cara aqui ele é menor que zero, quer dizer então que não há raiz, né? Você não pode ter nenhum x que é elevado ao quadrado, vai dar um número negativo. Se eu coloco agora o w igual a menos 1 mais raiz de 2 sobre 2. Então perceba o seguinte, raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2, novamente, é um número que é bom você saber de cabeça. É mais ou menos 1,4. 1,4 dividido por 2, 0,7. Menos 1 mais 0,7 é mais ou menos menos 0,3. Então perceba que esse cara, se eu falo que ele é igual a x ao quadrado, também não serve. Por quê? Porque esse cara, ele também é menor que zero. Então não tem nenhum número que elevado ao quadrado vai dar menor que zero. Também não há raiz. Ou seja, para essa nossa equação de quarto grau, não existe raiz real. Então, x não existe. Então, reforçando, se você fez uma substituição aqui, uma mudança de variáveis, você achou as raízes aqui na variável do meio, você tem que voltar na variável original, porque é essa equação, no fim das contas, que a gente quer resolver. Na letra L, a gente já está aqui com outro tipo de equação, que é uma equação do tipo modular. Aí cai na nossa boa e velha definição do módulo. Módulo de A é igual a se A maior ou igual a zero, ou menos A se A menor que zero. Então, basicamente, como é que eu vou resolver esse tipo de equação? Eu tenho, então, que 3x mais 5 é igual a 1, ou 3x mais 5 é igual a menos 1. Nesse caso aqui, então, ficou como? 3x é igual a 5 passa para o lado de lá, negativo. 1 menos 5, menos 4. Então, x é menos 4 dividido por 3. Aqui embaixo fica menos 5 passa para lá, negativo. Menos 1 menos 5, menos 6. Menos 6 dividido por 3, menos 2. Então, x é igual a menos 4 terços, ou x é igual a menos 2, são as raízes da minha equação. Da equação modular é moleza. Você pega o que está aqui dentro do módulo e iguala ao valor que está ali à direita positivo e depois ao valor que está ali à direita negativo. Na letra N, a gente tem novamente aqui uma equação de tipo racional, que envolve então polinômios no denominador, e já de cara a gente sabe que o x ele tem que ser diferente de zero, porque x igual a zero ali vai dar bezerro na hora da nossa divisão. Então, como que fica esse cara? Então, quem que vai ser o meu mínimo aqui? Entre x ao cubo, x ao quadrado e x. Então, quem que vai ser o maior fator comum? É o x ao cubo. Então, x ao cubo aqui, ó, é o meu MMC. Então, x ao cubo dividido por x ao cubo, 1. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Então, aqui mais 4x. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Então, aqui 4. X ao quadrado é igual a zero. Agora eu posso rachar fora com esse cara, com a ressalva lá no final que o meu x ele tem que ser diferente de zero. Então ficou aqui para mim uma equação quadrática, né? A gente saiu de uma equação racional e caiu numa equação quadrática. 4x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Então o meu x por Bhaskara vai ficar menos b menos 4 mais ou menos raiz d. 4 ao quadrado que é 16 menos 4 vezes 4 vezes 1. Isso tudo dividido por 2 vezes 4, 8. Então o x ficou menos 4 e aqui ficou 16 menos 16 que é zero. Então aqui dividido por 8. Tá? Menos 4 dividido por 8, menos meio. Menos meio é diferente de zero, é aquela condição que a gente tinha lá de cima. Então, a raiz dessa minha equação aqui é x igual a menos meio. E, novamente, aqui a gente tem um delta igual a zero, quer dizer que só tem uma raiz com uma raiz dupla. Então, a nossa raiz ali é x igual a menos meio. Na letra N, galera, perceba que aqui a gente já tem uma equação meio maluca, né? Uma equação um pouco mais complexa, que é, no fim das contas, uma equação de tipo racional. Então, eu quero que você perceba o seguinte. Se eu reescrever esse cara aqui, eu tenho x ao quadrado, que multiplica a raiz de x mais 3. E esse cara aqui do outro lado, galera, perceba que x mais 3 elevado a 3 meios é o mesmo que x mais 3, que multiplica x mais 3 elevado a meio. Sim ou não? Porque se eu somo os expoentes aqui, 1 com meio, 1 e meio
é o famoso 3 meios. Então eu posso falar então que esse cara é, quem que é x mais 3 elevado a meio? Raiz de x mais 3, que está aqui multiplicando agora um outro x mais 3. Aí beleza, logo de cara eu poderia vir aqui e rachar fora com o x mais 3 dos dois lados. Por que eu não posso fazer isso? Porque a princípio eu não sei se esse x mais 3 aqui, ele é diferente de zero. Eu poderia fazer isso aqui se esse cara fosse garantidamente diferente de zero. Só que se, por exemplo, o x for menos 3, essa raiz aqui dá zero. E quando eu estou falando que eu vou riscar o cara dos dois lados, é o mesmo que eu estivesse falando aqui, que eu estou dividindo aqui por x mais 3. Aí teria uma divisão com zero. Não pode. Então, nesse tipo de situação, se você tem os fatores que estão multiplicando ali, você não tem certeza se eles são diferentes de zero, você não pode cortar. Como que a gente faz então? Então vai ficar o seguinte, pessoal. Eu tenho então que raiz de x mais 3, eu posso colocar esse cara em evidência, porque ele vai estar multiplicando x ao quadrado, só que ele está multiplicando, eu passei esse cara aqui para o lado de lá, só que ele vai estar multiplicando menos x menos 3. Sacou? Eu passei todo mundo que estava da direita para a esquerda, veio todo mundo então com um sinalzinho aqui de negativo. Se eu coloco esse cara aqui em evidência, sobra então o negativo que multiplica x mais 3, então fica menos x menos 3. Então agora eu tenho que esses dois fatores são igual a zero. Aí beleza, a gente cai na nossa propriedade. Se a gente tem uma multiplicação lá de dois fatores que é igual a zero, ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Então eu posso falar que x mais 3 é igual a zero, né? A raiz de x mais 3 é igual a zero. Mas isso só vai ser verdade se x mais 3 for igual a zero ou se x ele for igual a menos 3. Aí perceba que a gente cai exatamente na situação que eu estava falando, né? O x igual a menos 3 aqui, você teria zero aqui dos dois lados e complica a nossa vida. A gente não poderia cortar esses dois fatores. Então a gente achou a nossa primeira raiz, x igual a menos 3. Vamos pegar aqui agora o meu outro fator, x ao quadrado menos x menos 3 igual a zero. Equaçãozinha quadrática. Vamos lá por Bhaskara. X é menos 1, mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado, 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Isso tudo dividido por 2. Então aqui fica 1 mais ou menos raiz de 1 mais, né? Tem um menos com menos aqui, então fica mais. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Então ficou aqui raiz de 13 sobre 2. Então quais são as minhas raízes aqui? Então as nossas raízes vão ser 1 menos raiz de 13 sobre 2, 1 mais raiz de 13 sobre 2 e x igual a menos 3. Então beleza, pessoal. Questãozinha número 2, a gente ficou craque ali a tirar a raiz das equações em diversas situações ali na questão número 1. E na questão número 2, eu pedi para que vocês fizessem outra coisa muito importante, principalmente quando vocês estiverem lá nos cursos de física, né? Você sempre vai querer escrever uma variável em função de outra para ver como que a equação se comporta. Mas isso vem daqui, isso aqui vem do cálculo, da álgebra. Então na questão número 2, eu pedi para que vocês escrevessem a expressão dada em função da variável indicada, porque você sempre pode escrever uma equação em função de várias variáveis diferentes, né? Se ela possui várias variáveis diferentes. Então, na nossa letra A, a gente tem a clássica equação dos gases ideais, PV igual a nRT. E eu quero que vocês escrevam essa equação em função do R, que é exatamente isso que permite ver que o R é uma constante para os gases, mas isso é assunto lá da física, a gente vai chegar lá um dia. Então, eu quero que você escreva em função do R. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, eu tenho então que PV é igual a NT, que multiplica o R. Eu só coloquei esses caras ali rearranjados. Como é que eu faço então para escrever um em função do outro? Eu faço então multiplicando aqui pelo inverso, para eu sumir com esse termo NT que está multiplicando o R. Então eu coloco aqui 1 sobre NT, que vai multiplicar dos dois lados. Então tem 1 sobre NT que multiplica PV e 1 sobre NT que multiplica NTR. Perceba aqui agora então que eu posso cortar esses dois caras. Sobrou aqui para mim então que o meu R ele vai ser PV sobre NT. E a gente poderia ter feito isso de uma forma muito mais direta, né? Se eu passo só o NT aqui dividindo. Então o R ele é PV sobre NT. Na minha letra B, a gente tem a seguinte equação. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Todo mundo aí é variável. Eu quero que você escreva essa equação em função de R. O que é isso, pessoal? Quem está com memória fresca lá da física sabe aí que isso é uma equação de resistência equivalente em paralelo, né? Quando você tem somente duas resistências. Então eu quero escrever isso em função de R. Então eu tenho o seguinte, que 1 sobre R é igual a mínimo entre R1 e R2. R1 vezes R2. R1, R2 dividido por R1, R2. R1, R2 dividido por R2, R1. Então perceba o seguinte, se eu venho aqui agora e faço a famosa multiplicação cruzada, a gente vai ter que R, que multiplica R2 mais R1, é igual a R1 vezes R2. Então quem que vai ser meu R? Eu passo aqui, ó, o R2 mais R1 dividindo.
mesma coisa que a gente fez na letra A. Então, meu R vai ser R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, perceba aí que essa é uma formulazinha já direta para você achar resistência equivalente em paralelo, né? Quando você tem somente duas resistências. Na letra C, a gente tem uma equação aí que é A ao quadrado x mais A menos 1 é igual a A mais 1 x. A gente quer escrever isso em função de x, algo também que vai ser muito comum para vocês ali no cálculo, para vocês escreverem em função do x, por exemplo, derivar essa equação em função de x. Então vamos lá, vamos expandir isso aqui primeiro para a gente conseguir escrever em função de x. Então ficou A ao quadrado x mais A menos 1 igual a AX mais x, né? Apliquei aqui a distributiva. Vamos colocar todo mundo que tem x de um lado e todo mundo que não tem x de outro. Então ficou como? A ao quadrado x, passo esse cara aqui para a esquerda, negativo, menos AX. Passo esse x, também negativo, menos x. Agora todo mundo que não tem x eu passo para o lado direito. Menos 1 para o lado direito fica mais 1. E A para o lado direito fica menos A. O que eu posso fazer aqui agora então? Colocar o x em evidência. X é meu fator comum aqui. Então ele está multiplicando A ao quadrado menos A menos 1. E isso é igual a 1 menos A. Agora eu simplesmente tenho que passar o termo que está multiplicando o x dividindo. Então fica 1 menos A sobre A ao quadrado menos A menos 1. Pronto. Está aqui a minha equação do x em função de A. E para finalizar aqui, uma mamão com açúcar para vocês, né? Eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado e eu quero que vocês escrevam isso aí em função de A. Isso aí pode ser teorema de Pitágoras. Isso aí vocês vão ver que pode ser também uma equação de uma circunferência. Tem N aplicações desse tipo, tá? Então como é que fica esse cara? Se eu quero escrever em função de A, tenho que isolar o meu A. Ou seja, tudo que não tem A vai para o outro lado. Então fica A ao quadrado igual a C ao quadrado menos B ao quadrado. Então quem que vai ser meu A? Se ele está ao quadrado, eu tenho que simplesmente tirar a raiz. Então ele é raiz de C ao quadrado menos B ao quadrado. Então tá aí a minha equação escrita em função de A. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa lista 5 aí de revisão. Vocês viram aí que foi uma lista mais extensa, né? Mas reforçando, ela é mais extensa porque trata simplesmente da parte mais importante da nossa revisão ali de álgebra, toda a parte de equações. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, mais uma vez eu peço aí que você curta o post, já compartilhe aí com o pessoal, já se inscreva no canal para dar aquela força. Então é isso, eu fico por aqui, agradeço aí a sua atenção, até a nossa próxima lista, aquele abraço, bons estudos e tchau, tchau!